Se você duvidar, não tem problema, Ele entende você. Mas um dia, quando tudo o que é subjetivo se tornará objetivo, quando tudo o que é teoria se manifestará como verdade, porque a palavra diz, todos aqueles que chegam no céu, a palavra diz, você foi fiel no pouco, então entra no gozo do teu Senhor. O que é ser fiel no pouco, irmão? É crer sem ver, é ser zombado por essa fé, é ser criticado até pelos religiosos, que acham que isso é um absurdo. Ser fiel nesse pouquinho, é uma vozinha do Senhor aqui, é uma direçãozinha ali, é uma salvaçãozinha ali, é uma bençãozinha ali, e você fielzão, firme, e você falando com Ele, mesmo às vezes passando por dores e dificuldade, você continua falando com Ele, não na expectativa, na certeza que Ele está cuidando de tudo, e se isso está acontecendo, é porque alguma coisa Ele quer. E aí um dia você chega diante dele, onde todo o subjetivo se tornará objetivo, em tudo que é em parte se manifestará completo. Então você poderá olhar para aquele que criou todas as coisas, agora face a face, e olhando face a face, ele vai dizer essa palavra para você: você foi fiel no pouco, hein? Você foi fiel no pouco, nasceu num país ruim, hein? Nasceu num país ruim, numa família complicada, teu pai, né, tua mãe, eu vi, hein? Mas ficou firme, olha, parabéns. Foi fiel no pouco, agora vem, olha aqui. Olha o que estava preparado para ti, irmão. E agora? E o Espírito Santo não está preocupado com a nossa postura ou conduta no ambiente religioso. Ele quer saber da nossa história, da nossa vida, seus negócios, do seu trabalho, da sua escola, na faculdade. O Espírito Santo quer conduzir você no seu relacionamento. O Espírito Santo quer conduzir você como mulher, como esposa, como homem, como marido, como filho, como pai, como mãe. Diz assim: portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento de todos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês,
para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém. Eu acho que estava para encerrar e ir embora para casa com essa palavra. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, mas ela contém dentro dela informações para a vida. A palavra de Deus, ela é a essência do viver pleno, completo, absoluto, sem dúvida. A palavra de Deus, ela brota do coração de Deus e é transmitida para todos nós de uma forma absurda, absoluta, coerente, salvadora, redentora, transformadora. A palavra de Deus. A palavra de Deus como água, exatamente como água. Ela é a mais preciosa, mas também a mais desprezada. A palavra de Deus hoje é desprezada pela grande maioria de pessoas. A palavra de Deus tem sido, por incrível que pareça, desprezada nos próprios altares, onde se prefere falar mais dos homens do que de Deus, onde se prefere falar palavras de motivação e de autoajuda do que de fato a palavra de Deus. Porém, quando tudo se vai e quando não há mais subterfúgios, quando não há mais distrações, quando não há mais coisas que nos chamem a atenção, é só a palavra que nos sustenta, assim como água. Quando nós falamos, como viemos falando nesses dias, sobre o reino de Deus, e que Deus, em Jesus, não veio estabelecer uma religião, mas sim um reino. O Evangelho, a boa notícia que Jesus diz o tempo todo, não é de uma religião, é a boa notícia de um reino. É chegado o reino dos céus, é outro reino. No reino dos homens é uma realidade, o reino dos céus é outro. Na cidade dos homens é de um jeito, na cidade de Deus é outro. E a cidade de Deus se estabelece em nós, através dos filhos de Deus, que manifestam o reino dele. Na família dos homens é de um jeito, na família de Deus é outro. Família onde o reino dos homens se estabelece, então essa família vive um fracasso, uma insegurança, destruição e uma série de outras coisas que está cheio. Agora, numa família onde se estabelece o reino de Deus, ali é paz, harmonia, felicidade, tranquilidade, segurança. Ali tudo vai bem, porque é justamente isso que a palavra se propõe a trazer. É a forma onde todas as coisas ficam bem, apesar da falta de algumas coisas às vezes, mas a palavra proporciona, providencia, a palavra faz nascer situações dentro de nós, da nossa vida, nossa família, nosso interior, que torna tudo bem, apesar das nossas dificuldades inerentes à vida humana. A palavra de Deus tem esse poder de fazer essas coisas, mas não é a palavra do ponto de vista da religião, não é a palavra do ponto de vista de um dogma religioso que você ouve e você cumpre ele para agradar a divindade. Não, é como alguém que já sabendo que faz parte de um reino novo, entende da palavra de Deus a forma certa desse reino e como as coisas se estabelecem, como se vive. Como se vive no reino de Deus? Como se faz as coisas no reino de Deus? Como se é marido, esposa, filho, amigo? Como se é isso dentro do reino de Deus? Como se faz igreja no reino de Deus? Que reino é esse? Como ele estabelece? Como ele vive? Como funciona? É a palavra de Deus
que diz para nós, que norteia a nossa vida, direcionando onde e quando e como as coisas do reino de Deus funcionam, porque foi isso que Jesus veio para fazer. Ele não veio para fundar uma religião. A religião, muitos homens fundaram religiões. Jesus veio para estabelecer um reino, e esse reino é uma amostra do reino que nos aguarda na eternidade. Então nós podemos experimentar um pouco do céu na nossa família. Por isso que a oração do Pai Nosso, Jesus ensina a nós, ou ensina os homens, a pedir ao Pai que venha o reino agora, para que agora já seja feita a vontade dele aqui, como já é feita no céu. Jesus veio trazer o céu para nós. Jesus veio trazer um reino dos céus. Ele diz: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. É um reino que se estabelece na casa, na família, no trabalho, em todos os lugares que nós formos, em todos os ambientes que estivermos. Ali há a possibilidade do reino de Deus se estabelecer e o céu se manifestar ali. Esse foi o chamado. Essa é a verdade. Qualquer outra coisa não é verdade. O próprio Paulo fala que mesmo se viesse um anjo de luz pregando outro evangelho, era para a gente botar o pé para trás e dizer: só um pouquinho, que história é essa? Reino na terra? Vida de sucesso na terra? E depois? E o reino de Deus, dos céus? Qualquer um que viesse pregar um evangelho que não fosse esse, era para a gente considerar anátema. E as pessoas estão seguindo por aí. Mas, tudo bem, cada um. O evangelho é um só. Jesus veio manifestar um reino. A oração do Pai Nosso, por exemplo, ela é para quem não conhece, para quem não sabe. Porque para aqueles que já sabem, não faz sentido. A pergunta dos discípulos era: a gente fala como para Deus? Como que fala com Deus? Aí Jesus fala: vocês podem falar assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E ali, dentro da oração, Jesus dá a senha todinha de como a coisa é. Nós, outros que estamos aqui, que já entendemos o reino, que estamos ouvindo sobre reino aqui há sei lá quantos meses, nós já não temos a necessidade de dizer para ele: vem agora aqui o teu reino, para que seja feita aqui a tua vontade, porque já veio. E se não veio, culpa nossa, que já sabemos há muito tempo que é possível atrair o reino dele para a nossa casa, a nossa família. Qual sentido faz eu na minha casa orar para que venha o reino dele, se o reino dele já estabeleceu? Se eu já sou um homem de Deus, se a minha mulher é uma mulher de Deus, se meus filhos são filhos de Deus, se as normas, as leis que regem a nossa casa são essas, que a palavra de Deus não está ali, aberta em Salmo 23, apenas como um amuleto para dar para a gente sorte. Não. Ela é tida como um livro que diz como as coisas do céu são. É assim? Então tá bom. Não sabia dessa, essa nova. E ali vai. Faz sentido pedir para que ele venha com o reino dele. Se o reino dele já estabeleceu, não faz sentido. Só faz um sentido: pedir que o reino dele venha sobre os nossos amigos. Por isso que hoje o culto convida, que nós trazemos os nossos amigos para cá, para fazer parte da nossa religião, para fazer parte do nosso culto. Não, para ouvir isso aqui que eu estou falando, para que você que não conhece, a partir de hoje conheça, que há a possibilidade de nós todos, inclusive você, atrair o reino de Deus para a sua vida, porque o reino de Deus já foi entregue para você. Não tem nada que você faça que possa adquiri-lo, já é seu. O que eu faço, pastor, para ter? Só creia. Mas não tem que fazer 5 dias de oração? Não. Mas não tem que começar então depois de 3 meses de igreja? Não, não tem que fazer nada, é só crer. Então quer dizer que há um reino que não é esse, de justiça, de amor, de paz, que já está disponível para mim, e se eu quiser, eu posso ter acesso só crendo. Sim, mas crendo no que eu estou pregando, crendo na palavra de Deus, não crendo às vezes no que é dito por aí, crendo que o reino já se estabeleceu, porque Jesus falou: arrependei-vos, é chegado o reino. Não vai chegar, já chegou, já está estabelecido, e até hoje todo aquele que quis teve acesso. Pobre, rico, doente, enfermo. Foi cantado aqui, foi cantado aqui o louvor aqui, esse é o nosso Deus, que foi baseado no milagre que a Kelly viveu lá
na UPA de Viamão que o menino Bernardo ressuscitou depois de 40 minutos afogado numa piscina? Esse é o reino de Deus. Essas coisas são possíveis. São possíveis. Está cheio de milagres aqui. Ele, o Bernardo, Joabe, meu filho. Semana passada o irmão que me chamou. As pessoas estão me chamando volta e meia para contar sobre milagres que estão acontecendo aqui, porque aqui nós cremos na possibilidade do reino de Deus de fato, e não só de direito. Porque por direito todo mundo tem acesso, mas de fato são poucos que vivem essa realidade, inclusive dentro da igreja. Quando eu olho, quando nós lemos esse texto que eu li todo, porque ele é maravilhoso, esse texto aqui, é um texto para a gente ler, 2 Coríntios 4 inteiro, é para a gente ler, prestar atenção e entender o que Paulo está dizendo aqui aos coríntios, a igreja que estava em Corinto. O que ele está falando é justamente isso que eu estou dizendo aqui. Ele está falando sobre essa maravilha. Gente, a gente pode viver um reino de Deus. Existe uma nova aliança de Deus com o homem. E essa nova aliança de Deus com o homem, feita em Jesus na cruz do Calvário, deu para o homem o acesso a uma vida de Deus. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, porque na antiga aliança a presença de Deus ficava afastada dos homens. Os homens não podiam acessar essas coisas que nós acessamos hoje. Havia um templo, uma tenda. No templo havia o lugar santo e o santo dos santos. Havia também ali o pátio, haviam alguns lugares nesse ambiente. Mas o santo dos santos, onde ficava a arca da aliança, com os querubins que com as asas tocavam uma ponta, já viu não? Uma ponta a outra. E aquela arca da aliança, que representava a presença de Deus. Por isso que o exército de Israel perdeu a guerra quando a arca foi levada. Lembra de Ofni e Finéias? Eli e os seus 2 filhos, que ignoraram a presença de Deus, lidaram como se fosse qualquer outra coisa, e a arca da aliança foi levada. Quando foi levada a presença de Deus, Eli, quando ficou sabendo, cai para trás e morre, e diz a palavra aí, cabode, foi-se a presença de Deus. Ficou a religião, ficou a estrutura, ficou o rito, ficou a forma, mas a presença não está mais ali. Quando Jesus morre na cruz, a palavra diz que esse véu que separava, ele rasga de alto a baixo, e todos agora, homem, mulher, pobre, rico, judeu, não judeu, todos, se crerem nisso, podem acessar a presença de Deus, qualquer um. E quando acessa essa presença de Deus, transforma a vida da pessoa, porque transformou a vida de todo mundo. Por onde a arca da aliança passou, transformou. Se você olhar, quando a arca da aliança ficou na casa de Obed-Edom, por exemplo, um período de passagem, a casa dele foi abençoada. Não tem, irmão, desculpa, escuta, não tem. Se a presença de Deus está na tua casa, é impossível tua vida não ser abençoada, impossível. Não adianta você orar por bênção, não adianta. A gente ora por bênção, como eu já falei aqui algumas vezes, chamando Deus de um pai pior que nós, porque vocês não deixam faltar as coisas para os filhos de vocês, mas nós, tendo um pai como temos, às vezes fazemos orações como se ele fosse pior do que nós, porque meus filhos não pedem comida, roupa, não pedem. Tudo que a Luísa e Joabe pede é tudo supérfluo, e eles só pedem o que é supérfluo, porque o essencial não falta. Quando alguém tem que orar para pedir paz, quando alguém tem que orar para pedir alegria, quando alguém tem que orar para pedir o que é básico, que Deus é esse que é pior que um pai que não dá o básico para os seus filhos? Então não é sobre isso. Todos têm acesso à bênção de Deus, porque o véu se rasgou, a arca está exposta para todo que crê e quiser pegar. Todo mundo pode pegar lá, tocar lá e viver lá dentro. É impossível um filho de Deus não ter uma vida abençoada, impossível. Não tem como. Se a sua vida não for abençoada, você tem que parar e rever você. Antes de orar a Deus, ora para você primeiro. Porque às vezes eu fico pensando que a oração que a gente faz para Deus, se fizesse para nós, resolveria muitos problemas que a gente tem às vezes. Deus, ajuda, Senhor, me dá um emprego. Se a oração fosse feita para nós, Felipe, arruma um emprego, dá um jeito, te vira, capina um pátio,
Faz alguma coisa. Bate na porta de 1000 pessoas. Dá um jeito, acha uma solução. Se as pessoas que fazem oração para Deus fizessem para si mesmas, muitos problemas já tinham sido resolvidos. Senhor, eu quero paz na minha casa. Se fizesse para você mesmo, fulano, dá um jeito de ter paz na tua casa. Mas aí se eu quiser paz na minha casa, eu tenho que calar a boca, ficar sem razão. É isso aí então, tu quer paz ou razão? Não, tu quer razão e paz ao mesmo tempo. Isso aí não funciona. Você quer que Deus faça tudo para você. Te dê paz, te dê razão, te dê dinheiro, te dê sucesso, te dê felicidade, que os teus inimigos caiam por terra, todo mundo. Essa oração tem que ser feita para você mesmo e não para Deus. As nossas orações que nós costumamos fazer hoje para Deus tem que ser feita para nós, porque se o reino já foi estabelecido e se o véu do templo já se rasgou e todo mundo tem acesso à presença de Deus, então é a gente que não acessa uma coisa que já foi liberada. Não é Deus que tem que liberar alguma coisa que ainda não liberou, que a gente tem que fazer umas orações para ver se ele libera. Isso está errado, irmão. Ah, Deus esqueceu dessa parte, então eu fico chamando para ver se ele lembra de mim. Não, ele já entregou tudo. Bênção, alegria, paz, sucesso, felicidade, tudo. É só a gente crer nisso agora, que é a parte mais difícil. Porque a gente quer ter razão e ter tudo o resto. Eu quero tudo isso aí, mas eu quero continuar sendo eu. Eu quero todas essas bênçãos, mas eu não quero perder nada, eu quero só a mais. Não funciona. E Paulo explicando isso para a igreja, para todos nós, essa nova aliança, ele então fala sobre o morrer da gente. Que todos os dias nós somos entregues à morte. Sim, morre o eu, nasce o Cristo. Quem quiser vir após mim, Jesus falou, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Para onde? Já preguei isso aqui. Para onde que ele vai? Para a cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e morra. Aí depois de você morrer, começa a nascer, através desse corpo mortal seu aí, através dessa pessoa com gênio difícil aí, através de você, na sua morte, começa a nascer o Cristo que é a solução para o mundo. O Cristo que manifesta reino na casa, na família, onde você for agora, Jesus vai com você. Porque o segredo do mundo e a ardente expectativa de toda a criação é o Cristo que habita em nós. É o que a palavra fala, é o que Paulo fala, que é o Cristo em nós, que é a esperança da presença de Deus. Então, se o mundo tem uma esperança de que Deus se manifeste no mundo, essa esperança é através dos filhos dele. E quando isso acontece, quando nós começamos a morrer para nós mesmos, morrer para a nossa vontade e obedecer às diretrizes, à cultura do reino de Deus, então a gente começa a sepultar nosso eu, sepultar nosso jeito, sepultar nossas convicções. E na morte das nossas convicções, começa a surgir as convicções dele, o jeito dele, a forma dele, a maneira dele pensar, dele agir, dele viver. Então, o reino de Deus começa a nascer dentro de nós. E esse reino que nasce dentro de nós, ele é poderoso demais. Que é o que eu quero falar hoje aqui. Poderoso demais. Você olha no final do texto, quando Paulo diz, por isso a gente não desanima. Porque embora exteriormente nós estejamos nos desgastando, porque é desgastante isso aí. Remar contra a maré do mundo é desgastante. Te tira amizade, te tira vínculo, te faz ser antiquado em alguns lugares. Tu te desgasta para viver isso. Muito embora seja o óbvio, mas o óbvio para quem crê. Fala isso para alguém aí fora para ver o que vão dizer. É loucura. É justamente isso. Porque coube Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Porque o evangelho é loucura para quem perece, mas é poder de Deus para aqueles que se salvam. Essa palavra aqui é loucura para quem perece. Para quem é salvo é o poder de Deus. E é o poder de Deus mesmo, irmão. Essa informação aqui, entendida, absorvida e vivida, é onde embasa o poder de Deus na vida das pessoas. É daí que nasce. Então Paulo diz que embora o exterior ele vá se desgastando, interiormente nós estamos renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos,
estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos naquilo que se vê, não no que se vê, mas no que não se vê. O reino de Deus é algo que a gente não enxerga, não vê, não é possível enxergar, mas ele é poderoso e silencioso. Que revolução foi essa que Jesus fez na vida das pessoas, em que ele morre na cruz? Não há nenhum aspecto de vitória na história de Jesus do ponto de vista humano. Muito pelo contrário, sem parecer, sem formosura, morre como um bandido na cruz, vive humilde, perdoando quem persegue. Na hora da morte, diz: Pai, perdoa eles. Que aspecto de poder tem esse? Me conta outro referencial histórico de alguém que dessa forma conquistou alguma coisa. Porém, o que ele coloca do jeito simples dele, do jeito, na ótica de alguns, fragilizado, o poder que ele transmite para aquela mulher, por exemplo, do poço, e outras tantas mulheres e homens que ele transmite, muda a vida das pessoas, e não só muda a vida dela, mas como torna ela alguém, um agente que muda a vida de todo mundo. Nós não sabemos ainda. Eu acredito que nossa geração ainda não experimentou um referencial de alguém que creu absolutamente nisso, sem dúvida, sem questionamento, só creu e viveu. É o que ele diz: criei, por isso vivi, criei, por isso falei. O crer na palavra de Deus e o crer nesse reino é tão impressionante e tão desafiador que as pessoas não acreditam que é só isso. Mas é só isso, pastor? É só isso. O problema é que muitas pessoas já usaram isso aqui. Usaram esse texto, conduzindo as pessoas para lugares, conduzindo as pessoas para uma vida religiosa, onde tudo que é de bênção está depois daqui. Preste atenção no que eu vou falar para você. Tudo já foi consumado e já está tudo feito. Não tem nada para acontecer. Jesus na cruz disse: está consumado, está tudo feito. Mas como a religião se comporta? Como nós nos comportamos na nossa fé? A nossa fé nos projeta para algo que vai acontecer e não para algo que já aconteceu. Nossa fé nos projeta e nos coloca num sentimento de expectativa. Nossa fé projeta a gente para aquilo que Deus vai fazer. Então, olha, hoje a gente sabe que religiosamente a oração move a mão de Deus. Hein, irmão? Hein, ó, Cássio? Imagina isso. É como se a mão de Deus estivesse assim, encolhida assim. Aí começa você a orar. Começa com o Pai Nosso. Pai Nosso está no céu, santificado seja o Senhor. Tem misericórdia. Agora, no meio da oração já acaba o Pai Nosso. Misericórdia, Senhor, que o diabo está contra a minha vida, que o Senhor tem que fazer alguma coisa. Não é possível que o Senhor não faça alguma coisa por mim. Não é possível que o Senhor não se mova. E aí a gente começa a orar, e a mão de Deus começa a se mexer, assim como quem não quer mexer. Mas a oração é tão boa, as palavras são tão persuasivas da sua oração, e a tua lágrima é tão verdadeira, que a mão dele começa a se mexer na tua oração. Imagina isso aí, irmão. Imagina isso aí. E a mão dele começa a se mexer, a oração. E aí tu não recebe porque não orou direito, ou não orou bem. Aí você olha para um outro orar, vê se aprende uma oração que funcione. E se a sua oração não funciona, você pede para alguém bom orar por você. Ora por mim aí, porque a tua oração talvez ele escute e mova a mão dele, porque a minha oração não funciona. Olha isso, irmão, que loucura. A palavra de Deus informa que isso tudo já foi feito, estabelecido, entregue. Então a mão dele não está encolhida para que através da nossa oração ela se estique para nós. Não. A palavra diz que a mão dele não está encolhida. A palavra fala. A mão do Senhor está estendida para todo mundo. Tudo que você precisa para a vida que Ele projetou para você, já tem aí. Porque não sei se você sabe, mas Deus projetou a sua vida.
Você não é obra do acaso. Suas conquistas e suas derrotas não são obra do acaso. Todas as coisas boas que você viveu, Deus proporcionou, e todas as coisas ruins, Ele estava no final dela, para ressignificar ela, para a glória dEle. Todos nós, antes de nascer, Ele já tinha o plano, o projeto estabelecido para aquilo que Ele queria para nós. E para aquilo que Ele projetou para nós, já foi tudo dado, entregue junto com a gente. Tudo estabelecido, tudo pronto. É só a gente agora viver a vida que Ele nos deu, e não faltará nada para nós, porque Ele já deu tudo. Então essa palavra, ela comunica uma verdade já estabelecida, e não algo para ser conquistado, porque a conquista das conquistas já aconteceu na cruz do Calvário, quando Ele morreu e nos deu acesso a tudo isso que já é nosso. Quando Adão e Eva viviam no jardim, não havia necessidade de nada, e acho que talvez foi por isso que a Eva foi lá e o Adão estavam com tempo, sem necessidade nenhuma, foram lá comer daquilo que não era para fazer. Mas esse era o plano estabelecido para o homem. O homem passa por um período longo de necessidade. Quando Jesus se manifesta e se estabelece, aquele plano é reestabelecido. Então agora daqui para frente não nos falta mais nada. Agora a gente começa a crer. Crer o quê, pastor? Que se nós orar Deus vai dar? Não, a gente começa a crer que tudo já foi dado. E agora, se tudo já foi estabelecido e dado, o meu trabalho é, crendo na palavra de Deus, alcançar, pegar o que é meu, que já me foi dado. A partir do quê? De muita oração e de muita fé na conquista a ser recebida? Não. De muita oração e muita fé, de certeza absoluta daquilo que já foi recebido. E agora eu posso acessar, porque isso muda tudo. Aquele que ora a partir da segurança que já tem, não é a mesma coisa de quem ora na insegurança do que não tem, na expectativa de que a sua oração mova Deus em seu favor. Como é que Deus vai se mover em favor de quem Ele já conhece e sabe de tudo? Ele conhece tudo. Deus não sou eu. Deus não é os homens. Não há referencial de quem Deus é, para que você possa dizer, é assim. Não há. Não há. Essa semana eu estava vendo uma... Vocês sabem que eu gosto de ver essas coisas dos planetas e tal. E o telescópio James Webb, o mais moderno, fotografou uma galáxia a bilhões e bilhões de anos-luz de distância. Quando você olha aquele monte de pontinho, que é só numa direção que ele aponta, apontado para uma direção, aparece um monte de estrela. E aí você descobre que aquele monte de pontinho, na verdade, são galáxias, cada um deles. Cada galáxia com as suas milhões e milhares de estrelas, planetas e tudo mais. Ele só aponta para uma direção, assim ele vê isso. E não tem fim. Para cada direção que aponta, é uma infinidade de galáxias. Você descobre coisas belas todo dia. Escuta o que eu vou falar para você. Você que é pai, você que é mãe, domingo, seu filho acorda, sua filha acorda, vem e te dá um abraço. Me explica que sensação é aquela. Todos os dias, a perfeição de Deus já está estabelecida. O que talvez você não consegue entender, seu cabeçudo, é que esse Deus, criador de tudo isso,
conhece. Tu acha que esse Deus que criou tudo isso, vocês acham que faz sentido para você fazer as orações que você faz? A fé não é sobre o que vai ser recebido, a fé é em quem Ele é. A religião, eu nem vou falar o que eu penso da religião, mas a religião transformou esse quem em um que insensível, medíocre, um que, uma divindade como qualquer outra, que se faz culto para receber coisa. Isso é mentira. A maior das mentiras que fizeram foi transformar Deus numa divindade. E agora essa divindade se tornou o instrumento que nos dá os deuses que a gente tem. Que através da oração eu ganho carro, através da oração eu ganho bênção, através da oração eu ganho coisas. E Deus ficou no meio para que no fim se estabelecesse para nós os nossos deuses. E essa divindade se tornou alguém que nos dá as coisas, dependendo de quem nós somos. Não tem como Ele estar no meio das coisas, meu irmão. Não tem como esse Deus estar no meio, Ele tem que estar no fim. Ele é tudo, Ele é o objetivo de tudo, Ele é o alvo de tudo, Ele é o Senhor de tudo. E tudo que eu desejo é só estar mais perto dEle, conhecer mais Ele. Porque se o que eu conheço dEle hoje já me dá as sensações que eu tenho, imagina quando eu descobrir mais. Se em contato com o que Ele criou para me fazer bem, eu já sou extremamente feliz. Imagina o dia que eu conhecer o Criador que criou tudo isso aí. Hein? Imagina quando aquele que criou galáxias e galáxias infinitamente se apresentar a você. E não falta muito, irmão. Não falta muito. Para a criança que recém nasceu, falta 80 anos. Não é nada. Aí eu entendo o que Paulo disse. A minha oração, na verdade, é: eu até quero ir embora de uma vez. Por causa de vocês eu fico. Eu quero ficar por causa de vocês. E é verdade, irmão. Sinceramente, depois que tu descobre isso, o único motivo que tem, eu pelo menos, o único motivo que me mantém aqui é meus filhos, minha família, vocês. Apesar de eu não achar que eu seja tão útil para vocês, mas na minha casa eu sou muito útil para meus filhos, minha mulher. E a verdade, minha família, meus pais, meu irmão, meus irmãos. É isso que me mantém aqui, porque na verdade, sinceramente, de coração para você, a minha vontade é ir embora daqui. Eu quero conhecer Ele logo. Eu estou louco para conhecer Ele logo, saber quem é Ele, como é que foi, me explica, pelo amor de Deus. Como é isso? Como funciona isso? Como é que tu me conhecia? Como é que tu sabia quem eu era? Como é que tu te preocupa com prédio? Por que com 12, 13 anos eu falei contigo sobre minhas notas e tu cuidou, me ajudou? Por quê? Como é que faz para ser tão grande assim e tão simples assim, ao ponto de ouvir coisas que a gente ora na nossa ignorância, por não saber quem é Ele? Então a gente fala, e mesmo falando coisas que às vezes são absurdas, Ele ouve e escuta. Como é isso, irmão? É isso que Paulo está falando, é isso que ele acessou e compartilhou com a gente. E o diabo dos infernos transformou isso tudo em dogma religioso, aprisionando as pessoas numa vida de prisão, onde você faz as coisas para agradar Ele, e não na liberdade de quem já foi cuidado, amado, protegido, escolhido, chamado pelo nome. E agora, sendo chamado pelo nome, pode chegar diante dEle com total liberdade. Diante dEle, que fez tudo isso, que criou tudo isso, chegar com liberdade diante dEle, buscando as coisas que nós já recebemos, tendo a experiência de as coisas chegarem em nós do nada. Chega a bênção, chega cuidado, chega proteção, chega amor, chega alegria, chega paz, chega tudo. Tudo chega para nós, sem que a gente precise buscar nada, porque tudo chega, vai chegando. E todo aquele que não tem essa experiência pode ter,
E o que precisa? Querer. É só querer. Talvez você não dê importância, porque isso, tal como água hoje, é desprezado. Mas talvez faltou para você a água que isso pode proporcionar. E de repente você tem interesse, ou criou um interesse hoje, de conhecer isso da forma que eu falei. Você quer? Então vá. Então entre. Então acesse. Porque isso é verdade. E se você duvidar, não tem problema. Ele entende você. Mas um dia, quando tudo que é subjetivo se tornará objetivo, quando tudo que é teoria se manifestará como verdade, porque a palavra diz, todos aqueles que chegam no céu, a palavra diz, você foi fiel no pouco, então entra no gozo do teu Senhor. O que é ser fiel no pouco, irmão? É crer sem ver, é ser zombado por essa fé, é ser criticado até pelos religiosos, que acham que isso é um absurdo. Ser fiel nesse pouquinho, é uma vozinha do Senhor aqui, é uma direçãozinha ali, é uma salvaçãozinha ali, é uma bençãozinha ali, e você fielzão, firme, e você falando com Ele, mesmo às vezes passando por dores e dificuldade, você continua falando com Ele, não na expectativa, na certeza que Ele está cuidando de tudo, e se isso está acontecendo, é porque alguma coisa Ele quer. E aí um dia você chega diante dele, onde todo o subjetivo se tornará objetivo, em tudo que é em parte se manifestará completo. Então você poderá olhar para aquele que criou todas as coisas, agora face a face, e olhando face a face, ele vai dizer essa palavra para você: você foi fiel no pouco, hein? Você foi fiel no pouco, nasceu num país ruim, hein? Nasceu num país ruim, numa família complicada, teu pai, né, tua mãe, eu vi, hein? Mas ficou firme, olha, parabéns. Foi fiel no pouco, agora vem, olha aqui. Olha o que estava preparado para ti, irmão, e agora? É tão grande que ninguém nessa terra, tendo experimentado as maiores grandezas, ninguém não conseguirá não ficar surpreso, apavorado. Por isso que Paulo diz: perplexo, mas não desanimado. Assim, com dificuldades, mas nunca entristecido, nunca abatido, nunca. Pastor, estou num momento de dor, de dificuldade, mas Deus é por nós, né, pastor? Hein? É isso? É isso? Pastor, infelizmente, ser humano como sou, fui acometido de uma enfermidade, de uma doença. O ser humano é isso, é falível. Mas pastor, é bom saber que apesar de tudo isso, Ele está cuidando de nós, né? É bom. É bom saber, né, pastor, que não há nada que eu faça que Ele me dê alguma coisa que Ele já não tenha me dado. Então eu já tenho tudo. É bom saber, né, pastor? É bom saber. A oração muda, a vida muda, o casamento muda, os filhos, tudo muda. A partir do momento que você começa a entender quem Deus é e que Ele já escolheu você, já sabe quem você é e já planejou o seu futuro. Quando você entrega, tá bom, Senhor, faz o que Tu quiser da minha vida, eu não sei de nada mais, eu nem vou pedir mais coisas, porque eu não sei o que Tu quer. Agora, o que Tu quiser para mim, eu estou aqui. Um dia, eu falei com Deus. Eu vou encerrar com isso. Um dia eu falei com Deus. As dúvidas dessa vida cristã, religiosa, invadiam a minha mente. Não faz sentido. E eu observava que a vida do crente não tinha em nada diferença da vida de quem não era crente. Os dois pediam igual, só que um parece que pedia com palavra religiosa, o outro pedia do jeito dele, não tinha diferença. Comecei a olhar a vida das pessoas, e a vida das pessoas me chamou a atenção que não havia muita diferença. Esses questionamentos invadiram o meu coração até que eu descobri algumas coisas. E quando eu descobri essas coisas, eu vi que não havia sentido em uma vida vivida do jeito que se vive aqui.
tudo é humano, tudo é físico, tudo é carnal, tudo é só isso. A gente começa a ver outra coisa. E quando eu vi isso, eu disse: Deus, eu queria que mais pessoas soubessem disso. Hoje eu até talvez tenha um pouquinho de perfil de pastor, talvez agora um pouquinho eu tenha, mas olha, irmão, eu acho que é o máximo que eu consigo. Eu quero ser um pouco mais pastor, né, irmão? Mais pastor, mas não consigo. Talvez eu nem tenha sido chamado para isso. Mas um dia, descobrindo isso, eu falei para ele: eu queria fazer parte. Quero fazer parte? Eu descobri isso aqui. Eu não posso ficar com isso aqui guardado para mim. Eu quero fazer parte. E simplesmente no querer fazer parte disso, parece que as coisas fizeram assim para mim. Tudo fica mais claro, mais objetivo. Tudo fica mais simples. A vida fica fácil, acessível. As dores acessíveis, fáceis de se entender. As bênçãos, o orgulho não tem como, impossível, irmão. Como um ser humano? Como um ser humano? Que loucura! Como pode um ser humano ser orgulhoso? Como pode, irmão? É porque não vê Deus. Porque no primeiro contraste com Ele, da vírgula do que Ele pode ser, esmiuça qualquer eu que a gente carregue dentro de nós. Não tem como. Não tem como. Todos os males do mundo vão embora, porque todos os males nascem no orgulho, na soberba, na inveja. Todos eles morrem quando a gente olha para Ele como Ele é. E Ele me incluiu, mesmo sem eu ter perfil, mesmo sem eu ter o jeito de, mas Ele me incluiu, porque eu quis fazer parte. Minha pergunta hoje é: o que você vai fazer com essa palavra? O que você faz com essa verdade agora? Tapa o ouvido e vai embora falando esquece. O que você faz com essa palavra agora? Faz isso, não? Ou você diz assim: tá, eu quero eu quero entender e viver isso aí. Se você quiser entender e viver isso aí, se prepara. Você vai experimentar uma outra vida. Por quê? Simplesmente por isso. De lá pra cá, já está tudo estabelecido. Entendeu? Tudo. De lá pra cá, tudo isso que eu falei já é verdade estabelecida. Então eu tenho a impressão, às vezes, João, que Deus está olhando para nós assim: olha, lá vai Ele, lá vai nós, a nossa vida de acertos e erros, até o dia que a gente vira, que é para trás que vira, viu, irmão? Não é para frente, não. Quer enxergar Deus? Olha para trás, porque Ele está lá antes da tua mãe engravidar. É lá que Ele está. Antes da tua mãe engravidar de ti, Ele já estava lá e já sabia quem tu era. Então você olha para trás e vê Ele olhando você antes de nascer. Olha, vai nascer aqui, ó. Vai nascer o Ademir, meio doidão, sequelado, cheio de vontade das coisas. Vai nascer ali, ó. Vai ser isso, vai ser aquilo, aquilo outro. Olhando. E a gente cheio de dúvida às vezes, né? Até o dia que a gente para, olha para trás e vê que na verdade Ele estava lá o tempo todo. E aquele que estava lá é esse que eu preguei. Por isso que João, na ilha de Pátimos, preso, ele é tocado pelo Senhor. E quando ele olha para o Senhor, ele diz: eu achei que eu ia morrer. Achei que eu ia morrer. E como o louvor que eles cantaram aqui, os olhos são como chama de fogo, os brancos, os cabelos brancos como lã, e tem a nossa vida toda na palma da mão, tem todo o controle de tudo, tem tudo estabelecido.
E a gente conecta com isso, entende o propósito da nossa existência, da nossa vida, descobre que tudo já foi estabelecido, irmão. Impossível, impossível a sua vida continuar igual, impossível. Eu lembro, eu sempre, infelizmente, eu sempre gostei de comprar briga, mas briga errada. Às vezes eu comprava umas brigas erradas. Eu comprava a briga e largava correndo. Na escola, por exemplo, no outro dia, eu tinha que ir para a escola e tinha uma briga lá me esperando. Só que eu comprava umas brigas erradas porque eu ia apanhar. Aí um dia, meu pai falou que ia comigo. Vou contigo. Tá bom. Eu fui na frente. E na frente ainda eu olhava assim para ele assim. Tá ali. A tua vida vai mudar completamente. Quando você hoje fazer assim. Não, mas agora é diferente. Duvido tu entrar na tua casa igual. Eu duvido tu tomar aqueles remédios que tu toma igual. Porque tu toma o remédio, com a cartela do remédio na mão, tu pede para Deus, para que Deus tenha misericórdia e te tire daquele remédio. Então tu fica olhando para frente, para ver se algumas orações tuas vai conseguir fazer com que ele lá na frente arranque de você. Agora não, agora tu olha assim. Não, mas agora tá um pouquinho. Então isso aqui é temporário, Você olha para a sua falta de paz. Você olha para o seu travesseiro, que só ele ouviu suas dores, que você mostra para todo mundo que você é bom, que você é tudo certo. Não. Seu travesseiro revela você. Seus cantos, que só você sabe onde é, esses cantos revelam quem você é. E você vai para os seus cantos, faz as suas orações na expectativa de que o Deus Todo-Poderoso um dia te arranque de lá. Só que hoje, você não vai no canto pedir para que Ele faça, você vai no canto e olha para trás. E você olha para trás e vê que aquele canto não pode nada contra você. E você simplesmente sai daquele lugar. Porque você não pode acreditar que Deus esteja esperando uma oração boa para te arrancar de lá, irmão. Não. Ele já arrancou você de lá, é só você que não sai. Só que agora você vai ter coragem de sair de lá. Você vai ter coragem de sair desse lugar que não te pertence. Teu Pai é poderoso. Ele cuida de cada centímetro da tua vida. É igual Moisés na frente do mar. Deus. Tu está orando, Moisés? É que eu tenho que orar. Precisa de orar, Moisés. Vamos, vai. Eu não disse para ir? Vai. E foram. No barco. Agora faz sentido, ô Tiago? Agora faz sentido, Tiago. Quando Jesus está dormindo no barco e ele disse, olha o que ele fala. Ô pessoal, vamos passar para o outro lado? Vamos, tudo certo. Eles estão indo no barco, mas ele falou, irmão. Passamos o quê? Para o outro lado. Vai passar para o outro lado. Só que no meio da transição, a tempestade, o vento balança o barco, eles vão chamar Jesus, já está dormindo. Como é que tu pode dormir no meio disso? Ele levanta e olha para eles assim. Vocês são de brincadeira. Hein? É isso que Deus vai falar para você. Quando você vê, Ele vai dizer: tu está de brincadeira comigo, você está orando por isso. Tá de brincadeira que tu está orando por isso. E o que ele fala? Por que vocês estão com medo? Homens de pequena fé. Que fé, irmão? Que fé? A fé de que eles iam passar, ou a fé de quem ele era? As ondas estão vindo. Qual era o comportamento deles? Não, deixa eu bater. O homem está aí. Irmão, calma. O homem está aí. Que homem? Aquele que até o vento e o mar obedece. A fé deles projeta para o depois. Então, depois que ele acalma o vento, os discípulos falam assim: quem é esse? Que até o vento e o mar obedecem. Mas escuta aqui, isso foi para eles. Presta atenção.
Escuta aqui para mim, olha aqui para mim. Isso foi para eles. Se tu fizer isso, irmão, pelo amor de Deus. Eles não sabiam. Tu sabe. Então como é que tu pode ficar com medo no barco? Hein? Eles não sabiam, é justificável. Você já sabe. Então quando o vento bater no barco, o que você fala? O homem está no barco. Vou ficar em paz. Mas pastor, é grave. É, isso é grave. Mas ele está aí não está? Há uma presença de Deus poderosa aqui hoje. Ele sempre está, mas às vezes ele mexe diferente, né? Ou você ainda não sabe que Ele acalma tempestades? Ou você ainda não sabe que Ele só chega e as coisas resolvem? Ou você não sabe que Ele muda a família? Ou você não sabe que Ele muda coração? Ou você não sabe que Ele cura pessoas? Você não sabe? Então deixa eu te falar, Ele faz. É, pastor, mas eu sou um pecador. Quem não é, que possa dizer que tem audiência com Ele, porque recebeu uma carteirinha de bom comportamento, e aí quando chega na porta, às vezes eu acho que é isso que a pessoa pensa, ô Felipe, não, só um pouquinho, peraí, o William está batendo na porta, é o William, viu pessoal, para o céu todinho que o William chegou. Isso é de brincadeira, irmão. Ninguém pode bater na porta de Deus. Ninguém tem condição de bater na porta e ouvir aquela pessoa, porque é ou não mais santa. Não, Ele ouve todo mundo. Aliás, Ele ouve mais aquele que crê nele do que aquele que acha que é alguma coisa e por isso recebe bênção. Não. É só crer, chegar na presença dele e está tudo certo, porque tudo já foi consumado. E Ele está aqui hoje, não para fazer nada para você, mas para se revelar para você, para que você entenda, tá bom, entendi. Vamos ficar em pé, gente, vamos orar. Esse é o nosso Deus. Que Deus e de que reino nós estamos falando? É desse Deus. Sabe de tudo, cuida de tudo, conhece tudo, tem poder para tudo, te conhece e já fez um plano para a tua vida. Agora a pergunta para você é: você tem coragem de se submeter ao plano dele? Eu tenho, pastor. O que precisa fazer? Morrer. Pega a cruz, vai atrás dele, morre com ele e renasça para o propósito que ele já estabeleceu para você. E quando isso acontecer, você não será um provocador de respostas, um buscador de respostas, você será a resposta. Onde você vai, o reino vai com você. Onde você vai, Jesus vai com você. Quando você fala, Jesus fala. E coisas absurdas e impressionantes começam a se mover ao teu redor. Eu quero fazer um convite hoje. Eu quero fazer um convite muito específico. Quem deseja realmente viver uma vida desse jeito, quem quer ter em si a convicção de que esse ser eterno vive em nós, conosco, planejou algo para nós, quem quer viver essa certeza, essa convicção, essa experiência, quem deseja, quem quer, você pode até ser crente, não importa. Tem um monte de crente vivendo uma vida longe de Deus. Tem um monte de crente sem fé em quem Deus é.
Tem um monte de crente fazendo campanha de oração para ver se o barco acalma, para ver se as ondas acalmam. Tem um monte de crente fazendo oração e jejum para ver se o mar se acalma. Tem um monte de gente na frente do mar fazendo oração para ver se o mar se abre, sendo que ele já disse para você: vai e dê fruto, ide por todo mundo e pregue esse evangelho, viva esse evangelho. Por onde você andar, pessoas serão curadas, famílias serão transformadas, nações serão transformadas pelo poder dele, porque é esse poder que ele tem. Quero dizer um negócio para você, e depois disso nós vamos orar. Deus já viu toda a sua situação e toda a sua vida, toda essa complexidade existente criada por Ele. Tudo isso está ansioso para fluir através de você, através de você. Existe uma coisa profundamente poderosa, inalcançável logicamente, que está ansiosa por fluir através de você. Não sei se você sente ou percebe isso, mas eu percebo, pastora Carla, parece que tem uma coisa absurda, eu não consigo enxergar exatamente o que é, mas parece algo profundo, querendo fluir através de nós. Parece que tem uma coisa de Deus, divina, poderosa, cósmica, celestial, querendo fluir através de você, na sua casa, na sua família, no seu ambiente de trabalho. Você talvez nunca experimentou o que é o céu entrar na sua casa, na sua família. Talvez você nunca experimentou o que é a sua casa se transformar num pedaço do céu, porque essa é a palavra, esse é o evangelho. Talvez você nunca experimentou Deus simplesmente tomar conta de tudo, das pessoas, do ambiente da sua sala, do seu quarto, da sua casa, do seu trabalho, perceber algo, e mesmo que não percebam algo, elas começam a ser transformadas, e você não sabe por quê. Aliás, elas não sabem o porquê, mas você sabe. Foi assim que Jesus mudou o mundo. Foi assim que o mundo foi dividido em antes dele e depois dele. Foi assim, e é assim que ele quer fazer. Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos. Deus, aleluia. Há algo sobrenatural do Senhor hoje aqui conosco. O teu reino é sobrenatural. Eu percebo que pessoas estão começando a crer no Senhor, em quem o Senhor é. Essas pessoas, algumas delas, vão começar a experimentar coisas do Senhor absurdas, inexplicáveis. Deus, o que eu preguei foi a tua palavra. Não há nada meu ou de qualquer coisa humana nisso, só o teu evangelho. Espírito Santo, onde houver um coração que creu, toca neles e marca o coração deles com essa verdade. E não permita que nada e nem ninguém arranque essas palavras deles como se não fosse verdade. Mas que hoje aqui, nesse lugar, nessa igreja, nesse templo, nesse domingo à noite, que hoje a tua verdade se estabeleça sobre o coração de todos eles, de todo aquele que creu se estabeleça, que o Senhor é um Deus poderoso, que já fez tudo, já cumpriu tudo, já está tudo consumado. E agora nós queremos viver essa verdade, que a tua verdade se estabeleça hoje aqui, Senhor, que a tua verdade se estabeleça para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Pedro teve medo,
e o medo se calou diante do Deus vivo. Sobre o mar ele andou, saindo do Egito, em frente ao mar parou. Ele abriu as águas e o povo atravessou. Na morte e o desespero, menino se afogou. Se foi a esperança quando ele expirou, as mãos se levantaram e a Deus ela clamou. E a morte foi vencida, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E esse é o nosso Deus. E esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Diga comigo, na morte e desespero, vai. E na morte e o desespero, menino se afogou.